Som? 1, 2, 3, som. Ok. Chique, tudo bem com você? Muita paz de Jesus Cristo seja no seu coração. Nós temos conversado a respeito dos 7 pecados capitais. E hoje vamos conversar a respeito da avareza. É o nosso penúltimo pecado. E semana que vem conversaremos a respeito da luxúria. Então encerraremos mais uma série. Depois a gente já vai começar a conversar a respeito de Natal. Já se encaminha mais um final de ano, certo? Eu não sei como você está nesse final de ano, mas para mim os finais de ano, nos últimos anos, foram muito cansativos. Então eu sempre chego bem cansadinho na reta final, mas sempre disposto assim a repensar, fazer um balanço de como foi o ano e também a começar a projetar um novo ano, novas expectativas, novos sonhos, objetivos inclusive espirituais diante de Deus. Então eu espero que seu coração esteja muito desejoso por encerrar esse ano ainda com energia e ingressar no novo ano com esperança, com vontade, com desejo, com planejamento, isso tudo com a boa mão do Senhor a nos ajudar. É assim que eu espero. Semana passada eu não estive aqui, o seminarista Serginho esteve pregando a respeito de inveja, e eu confesso que enquanto assistia o culto pela internet, eu sentia um pouco de inveja dele, porque eu falava, meu Deus, rapaz está pregando cada vez melhor, prega bem, uma bênção, graças a Deus, pelos pregadores que Deus tem enviado para a nossa igreja. Então eu senti um pouco daquela inveja santa, porque, sem dúvida alguma, o que eu mais gosto de fazer, que eu mais tenho prazer, é poder compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho, falar a respeito da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E eu espero que dessa forma Deus possa falar ao meu coração e possa falar ao seu coração uma vez mais. Amém? Que assim seja. Combinado? Temos essa referência de placas aqui porque a gente tem entendido que vivemos numa cultura doida, sem referência, onde as pessoas não respeitam os sinais morais e não respeitam nenhum tipo de sinal e valor na conduta e na vida. Então, é como navegar na confusão da cidade de Nova York ou São Paulo, com todos os sinais de trânsito desligados. A gente vem para a vida, mas a gente não tem referencial de como deve ser a nossa conduta, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa história. Então, não é incomum que pais desesperados perguntem para mim, pastor, como eu devo educar o meu filho que é adolescente? Ou o que eu devo fazer com a minha criança? Ou o que eu devo fazer com o meu filho que já está um pouco mais velho? Ou, enfim, como que eu vivo nesse mundo do jeito que ele é? Sem referência. Os nossos jovens vão para a faculdade e tudo que supostamente eles aprenderam sistematicamente nas nossas escolas bíblicas, eles colocam num saco e jogam fora. E então eles abraçam tudo aquilo que a cultura, o mundo tem a oferecer, sem nenhum tipo de senso crítico, como que aceitando como verdade as muitas mentiras que nos são ditas. Portanto, o objetivo dessa série é que a gente comece a atentar que os nossos desejos, as nossas vontades, não são referenciais para a vida. Mas o referencial para a vida é a palavra de Deus. E aquilo que o Deus eterno falou, simplesmente porque Ele é Deus. E o doutor em psicologia é apenas um psicólogo. Tem alguma orientação, ok? E todos os demais profissionais, e talvez os grandes mestres e gurus da nossa época e das nossas crianças, os influencers, são os youtubers. Eu não sei se você assiste, né? Não sei se você tem o hábito de frequentar, mas o seu filho certamente tem, os nossos jovens, e eles têm ouvido
todos aqueles jovens que estão conectados na internet e que têm algo a dizer a respeito da vida. O que nós estamos afirmando nessa série é que Deus já nos falou a respeito da vida. A respeito de como devemos formatar e caminhar na história. E que quando nos desviamos desse caminho, nós estamos fadados a fracassar, a nos tornarmos animais, bestas feras, gente perdida, confusa. E é assim que tem sido na nossa época. Já falamos a respeito de todos esses pecados. Se você perdeu algum, você pode assistir no YouTube, também está lá, certo? E hoje a gente vai conversar sobre a avareza e depois vamos conversar a respeito da luxúria. Esse é o texto de Provérbios, que é a base, a primeira base da nossa série. Há caminhos que ao homem parece bom, há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Então, são esses os referenciais que a gente pode tomar na jornada, que é a palavra de Deus. E eu confesso que eu fiquei um pouco chateado quando a minha menina, doce menina, praticamente um anjo, né? Dá vontade de cantar aquele reggae para ela. Você parece um anjo. Né? Só que não tem asa. Eu falava, meu Deus, que menina pura. Que menina linda. Aí eu falo para ela, filha, me dá um pedacinho de acaite. Ou, para quem não entende, o bebezês, nandês, né? Chocolate. Dá um pedacinho. Eu acabei de dar para ela. Filha, me dá um pedacinho de acaite. Não, papai. Não. É meu. É meu. Falo, filha, me dá um pedacinho de acaite. Ela diz, eu vou comprar. Eu vou comprar. Aí eu falo, filha, eu quero esse. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Tu vai comprar com qual dinheiro, menina? Eu vou comprar. E já vai saindo e vai encontrando o caminho dela na vida. Ou essa fotinha, olha a obstinação desse ser. Para que 3 bonecas, meu Deus? Mas você já deve ter visto alguma criança se degradando com outra, tipo com 10 bonecas, né? E é tudo dela. Então a gente percebe que esse pecado da avareza, que envolve um grande potencial de egoísmo, ele é um pecado que a gente já percebe muito cedo na condição humana. Muito cedo. Mas a definição de avareza é um amor desregrado pelo dinheiro e pelas possessões materiais. É um apego desmedido a coisas. Dinheiro e coisas. Talvez a grande referência que você tem, assim como eu, da infância, seja do Uncle Scrooge, ou o nosso famoso Tio Patinhas. Eu lembro que eu tinha um baú cheio desses gibis da Turma da Mônica, da Disney, e eu adorava ler as histórias desse tio tão amoroso que colocava os 3 sobrinhos para ficar polindo as suas moedas ao incrível salário de 5 centavos o dia. Um tio amoroso, mas um homem absolutamente ganancioso e cheio de avareza. A avareza, dentre outras coisas, ela tem tornado o nosso mundo insustentável. E eu vou dizer para você por quê. Nesse exato momento, nós temos destruído florestas, rios, animais, e temos trocado por cobre. E a avareza, que significa amor ao cobre, ao vil metal, ao dinheiro, à verdinha,
50% das florestas nativas do mundo já desapareceram. 1/3 do que resta vai desaparecer na próxima década. Temos trocado as nossas florestas, os nossos recifes de corais, cerca de 1/3 já foram destruídos, e já houve pelo menos 5 grandes extinções de espécie, desde que o mundo é mundo. E alguns se perguntam, será que seremos os próximos a desaparecer? A gente precisa diferenciar aqui alguns termos. Por exemplo, interesse próprio não é avareza. É aquela capacidade de cuidar de si e cuidar do outro, de cuidar daqueles que estão ao redor, de desejar cuidar melhor de si. A ambição não é avareza. A ambição é o desejo de crescer na vida, de, enfim, ter um melhor desempenho profissional, se tornar alguém que pode servir mais e melhor a outras pessoas. Ter um salário menor, isso é ambição. Isso, é claro, pode ter um corte perigoso, e sempre tem quando isso é levado ao extremo. Mas, num primeiro momento, é simplesmente o desejo de realizar grandes coisas. Qual que é o problema? Nenhum. A gente pode desejar fazer com que a nossa vida, de fato, seja significativa pelo caminho por onde a gente vem, por onde a gente vai. A cobiça é aquilo que já se confunde com a inveja. Porque a cobiça, ela começa a esbarrar na avareza, porque quando eu olho para o meu vizinho, ele tem um carro mais potente do que o meu. Então eu tenho cobiça, eu desejo e eu invejo o bem alheio. E a ganância e a avareza é sempre esse desejo infinito, infindável, de ter sempre mais. Muito nunca é o bastante. Tem um provérbio que diz: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. O pão põe fim à fome, a água põe fim à sede, mas o ouro não põe fim à avareza. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu preciso. E é isso que nos inspira piadas como: irmão, tira o escorpião do bolso, irmão. Não é isso? Tem irmão que parece que tem um... Ai! Que foi, irmão? A gente tem alguns termos na nossa cultura brasileira para caracterizar aquele indivíduo que adora acumular coisas, que vive juntando dinheiro para um dia ficar tranquilo e poder tomar cafezinho, só que para isso ele não toma café no caminho. A gente diz que esse cidadão, se você der um sorrisal na mão dele e falar para ele assim: atravessa esse rio, ele chega do outro lado, o sorrisal está inteiro. Porque ele fecha a mão e não passa nada. Por isso nós dizemos que a pessoa, ela é esganada, fominha. Tem uns aqui que eu não conhecia. Se os irmãos já conheciam, por favor, me deixem saber. Forra-gaitas. Eu nunca ouvi. Vocês já ouviram? Fuinha. Gaveteiro. Ginja. Mão fechada, mesquinho, miganeiro, miserável, muquirana, pão duro, sórdido, sovina, tacanho, tranca, unha de fome. Como a nossa cultura brasileira possui adjetivos, apelidos, para essa condição humana do avarento. Então, meus irmãos, quando a gente fala de avareza, a gente não quer dizer que as coisas materiais são ruins, porque elas não são. A religião que diz que a matéria é ruim não é o cristianismo. O cristianismo não tem problema com a matéria. O cristianismo não tem problema com o prazer e desejar coisas boas. Essas coisas, embora os monges que cunharam os 7 pecados capitais,
Eles tinham esse viés de fugir de toda e qualquer sensação de prazer. Eu gosto de textos bíblicos como esse de Timóteo que diz: há pessoas que proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Diz que tudo nos provê ricamente Deus para nossa satisfação. A criação é uma dádiva de Deus para mim e para você. As praias, as cachoeiras, ou como diz Ananda, final de semana passada eu não estava aqui, o Serginho, se soubesse, também me invejaria. Fui ali para Cananéia, depois passei no Guarujá, e quando a Nanda chegou lá, ela falou: oi, lá papai, piscina grande. Eu falei: filha, essa é a piscina de Deus. Você conhecia a piscininha que a gente monta lá em casa, mas hoje eu vou te apresentar a piscina de Deus. Você olha para lá e ela perde de vista, você olha para cá e ela perde de vista, você olha para frente e ela perde de vista. E eu falei para ela: filha, quem colocou cada areia nesse mar, ela não entende, obviamente, mas eu disse, quem colocou cada gota de água nesse oceano foi Deus, foi o Papai do céu. Portanto, a gente não quer dizer aqui que coisas materiais, o corpo, a materialidade é ruim, porque quem criou o prazer e colocou limites, obviamente, para ele, foi Deus. São Tomás de Aquino vai dizer que a avareza é um pecado contra o próximo, uma vez que o homem não pode superabundar de riquezas sem que faltem a outro homem. Então é um pecado contra Deus, mas também é um pecado contra o outro. Eu quero compartilhar um texto bíblico que fala a respeito disso. Essa versão é a NVI e diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor? Deus, põe a nossa mente, o nosso entendimento cativo à sua vontade, à sua palavra, porque a gente sabe que é só a partir do seu poder que a gente consegue sair dessa condição de mesquinhez, de avareza, de egoísmo. É só a partir do teu Santo Espírito, Deus, que a gente consegue enxergar o outro para além de nós mesmos. Eu oro para que o Senhor nos quebre nessa área específica da nossa vida e nos faça de novo livres da tirania do ter, livres da tirania do desejo infinito por posses, por dinheiro, por promoções, por coisas. Livres, Senhor. Discípulos de Cristo, não discípulos de Mamon. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, esse texto é muito óbvio, mas eu quero repassar com vocês alguns pontos. O primeiro é que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males,
ele faz com que a gente comece a ter uma confusão de valores. Significa que eu começo a trocar a piedade, a busca por Deus, o desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas desse mundo. Eu já disse, as coisas desse mundo, elas não são ruins. Mas a avareza me coloca numa condição que eu só enxergo as coisas desse mundo. Então ela me gera uma confusão de valores, ela me gera uma perda de senso de eternidade, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. É aquela, como nós dizemos, caixão tem gaveta? Não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. A avareza, ela nos cega para as realidades espirituais. E eu começo a perder a dimensão daquilo que Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, consomem, mas ajuntem tesouros nos céus, porque lá não tem traça, lá não tem ferrugem. E eu me coloco num caminho que eu começo a acumular, a juntar coisas. E é óbvio que isso não é saudável. Isso não é nem um pouco saudável. Porque o vizinho mais próximo da avareza é a ansiedade. Porque se eu tenho muito dinheiro, eu tenho medo de perder. Se eu não tenho dinheiro, eu faço de tudo para ganhar. E eu trabalho demais. E eu corro demais. E eu adoeço rapidamente. O dinheiro, meus irmãos, não é uma coisa neutra. Se você passar pela rua e você vê um copo plástico jogado no chão, você não pega. Mas se você vê uma nota de R$100, você pega e você põe no bolso. Porque ele te atrai. Porque ele é uma entidade. Ou como Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Você precisa decidir qual será a sua fonte de satisfação. É o dinheiro ou é Deus? Então eu começo a me confundir, eu começo a perder o senso de eternidade. Para além disso, eu começo a ter uma grande insatisfação. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu não consigo ter frugalidade, aquilo que a gente conversou num dos outros pecados, eu não consigo ter satisfação. O meu desejo, ele é desleal. Eu quero muito comprar uma coisa e quando eu compro, eu já quero comprar outra. Eu tenho desejo pela novidade, pela velocidade, pela tecnologia. Qual de nós está satisfeito tendo o que vestir e o que comer? Qual de nós? Então eu tenho uma abertura ao ilícito. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Eu entro então numa vulnerabilidade moral, aquilo que o Salmo 73 diz, que alguém por observar os ricos e o modus operandi dos ricos e aqueles que não têm ética nenhuma e que enriquece às custas do pobre, às custas de maracutaias. E o cara do Salmo 73 diz: Deus, o Senhor não faz nada. E eu estou observando o jeitinho e as posses, e ele diz: os meus pés quase se desviaram.
porque eu admirei as posses deles, porque eu quero ser igual a eles. E quando eu percebi, o chão começou a ficar escorregadio, porque eu passo a ter uma vulnerabilidade quando o meu desejo é buscar riquezas. Quando o meu desejo se torna em avareza, eu começo a fomentar armadilhas, os meus desejos começam a ficar descontrolados, e então, por fim, nocivos. Eu tenho esse sofrimento e destruição, a que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui a gente tem que diferenciar economia de economias, porque quando a gente pensa em economia, a gente só pensa em dinheiro. A gente não pensa em economia emocional, a gente não pensa em economia afetiva, a gente pensa no dinheiro. E a gente diz, o dinheiro não nos faz feliz, mas faz o quê? Traz a felicidade. Dinheiro não faz feliz, mas traz a felicidade e traz rápido. Mas isso tem um custo, irmãos. E o final disso, talvez para mim seja o aspecto mais grave. Olha lá o que a Bíblia diz. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Perderam a fé. Erraram o alvo. É por isso que o dinheiro é algo que nos deve assustar na nossa relação com ele. Parece-me que é Hernandes Dias Lopes quem diz que o dinheiro é um ótimo empregado, um ótimo servo e um péssimo patrão. Na condição de avareza, o dinheiro é o senhor da sua vida. Ele diz para você se você dorme ou se você não dorme. Ele diz para você se você é feliz ou triste. Ele diz para você o que fazer e quando fazer. É ele quem dá o ritmo, a melodia e você dança. É isso o que as Escrituras chamam de idolatria. Idolatria é quando eu pego algo que é penúltimo e eu coloco como último. As coisas últimas são aquelas que trazem sentido para a minha existência, que trazem significado, que trazem alegria, que trazem dignidade como ser humano. Quando eu pego coisas penúltimas, tais como posses e dinheiro, e amores e prazeres, e eu coloco como coisas últimas, e a gente quase não faz isso, a gente quase não diz, se você largar de mim, eu morro. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, eu não vivo sem você. Pode até ter licença poética, você pode dizer isso para sua esposa, mas é licença poética. Porque a única coisa sem a qual eu e você não vivemos é Deus. É Deus. E todas as vezes que eu digo, eu não vivo sem isto ou sem aquilo, eu estou dizendo que algo que é penúltimo se tornou em algo último na minha vida. Qual que é a resposta cristã para a avareza? É a generosidade. Eu vi uma imagem muito bacana que o amor é uma mão estendida, a esperança é uma mão levantando a outra, e a generosidade é o quê? Duas mãos abertas. Essa é a imagem da generosidade. Parece que as Escrituras dizem alguma coisa do tipo, é melhor dar do que receber. E ou isso é mentira, ou isso é verdade. E se isso é verdade, a nossa condição é muito pior quando a gente retém, quando a gente acumula, quando a gente ajunta, quando a gente não partilha aquilo
que o Senhor nos deu. A resposta cristã é a generosidade, e o apóstolo Paulo ele diz isso na continuação do texto. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Olha o dibre do apóstolo Paulo. Não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza. Uau! Ele diz, se a sua esperança é essa, amigo, você está desesperado. Eu tenho algo para te apresentar, que você pode colocar os seus pés, você pode se agarrar, porque no dia mau, no dia bom, em qualquer dia, Ele estará lá. Jesus Cristo. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Eu quero ser breve com você. O caminho para a generosidade, em primeiro lugar, passa por simplificar a vida e nossas necessidades. Ninguém me ensinou mais do que isso, com exceção de Jesus Cristo, a não ser Henri Thoreau. Nesse livro Walden ou A Vida nos Bosques, um homem bem-sucedido, um professor de boa formação, ele larga tudo e ele vai morar no meio da floresta, às margens do lago Walden, em Concord, Massachusetts, que é aquele estado que você não consegue falar com farofa na boca. Massachusetts. Se você conseguir falar, você merece um prêmio. Ele diz, porque um homem é rico em proporção ao número de coisas de que pode prescindir, deixar para trás. Ele diz, eu não meço a riqueza de um homem por aquilo que ele conseguiu ajuntar, porque isso é uma enorme pobreza. Um homem é rico à medida que ele consegue viver sem coisas. Essa é a verdadeira riqueza. E dizei-me, que mais pode desejar um sujeito razoável em tempos de paz e dias comuns, que um bom número de espigas de milho verde cozidas, a que se acrescentou uma pitada de sal. Contudo, os homens chegaram a tal ponto que, a miúde, morrem de fome, não por falta do necessário, mas por falta do supérfluo. Ele diz em outras palavras, primeiro, tendo com o que comer e o que se vestir, você não precisa de mais nada, espigas de milho e um salzinho. E depois ele diz, os homens morrem de fome, se desesperam, não é por causa do necessário, porque o necessário é muito pouco, por causa do supérfluo, do desejável. Você não vai conseguir repartir se você acha que o que você tem não é suficiente para você. Você não vai conseguir abrir a sua mão se você não perceber que você precisa de muito menos para viver. Você não vai conseguir se doar e compartilhar as bênçãos que Deus colocou sobre a sua vida, se você não perceber que você precisa de pouco, muito pouco de fato, para viver uma grande vida. O caminho para a generosidade passa por simplificar a vida e as nossas necessidades. Do que você precisa para viver? Ou aquela propaganda
do Pão de Açúcar, o que te faz feliz? O que te faz feliz? O quanto você precisa para viver? O segundo ponto, o caminho para a generosidade passa por não acumular coisas ou dinheiro. Olha o que Thoreau vai dizer. Quando eu encontrei um imigrante cambaleando com uma trouxa que reunia seus pertences, parecendo até um enorme bócio que lhe tivesse crescido na nuca, tive compaixão dele, não porque a trouxa fosse tudo o que possuía, mas porque possuía tudo aquilo para carregar. Chega um momento que Thoreau diz assim: há amigos meus de infância que cresceram comigo, cuja maior tragédia foram ter herdado fazendas enormes, que foram peso a vida inteira. Uma fazenda é peso demais para um homem carregar. Ela precisa ser compartilhada. Jesus vai contar a história de um homem que, muito ansioso, muito preocupado com a vida, com o que comer e com o que vestir. Naquele contexto, não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir, porque isso é coisa de pagãos. Cristãos não pensam assim. Não, Senhor, como cristãos pensam? Cristãos pensam: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas, Senhor? O que comer e o que vestir? Você não precisa de mais do que isso. Existia esse homem que ele queria ter uma aposentadoria tranquila. E ele se encheu de prudência e de avareza e de zelo e de preocupações, e ele começou a juntar e acumular coisas em celeiros. E um belo dia, quando ele fez o seu pé de meia, porque ele acreditava no que ele acreditava, aonde estava a confiança, aonde estava a esperança? No pé de meia. Ai de mim se eu não fizer um pé de meia. Eu estou condenado. Aquele homem, então, recebe uma visita inesperada, chamada morte. Alguém diz para ele: o que você tem? Para quem serás? Essa noite pedirão a sua alma. O que você fez da sua vida? Eu gastei a minha vida ajuntando coisas. E a semelhança de Alexandre o Grande, que conquistou tudo que ele podia conquistar. E tem essa história de que quando ele foi enterrado, era desejo dele que as mãos dele fossem arrancadas e penduradas do lado de fora, para que todo mundo enxergasse que ele não levou nada e que as mãos estavam vazias. Você não vai se tornar uma pessoa generosa se você continuar acumulando coisas e dinheiro. E se você acumula coisas e dinheiro, se você faz isso, você vai colecionar ansiedades e medos, destemperanças, aflições, porque o dinheiro é um Deus muito severo. Ele não vai perdoar você, ele não vai perdoar a sua família, ele vai te fazer odiar pessoas, ele vai te fazer perder o coração dos seus filhos, ele vai tirar a sua saúde física e emocional, e no final, ele vai tomar a sua alma. O caminho para a generosidade passa por simplificar a vida e as nossas necessidades, por não acumular coisas ou dinheiro, e também passa dádivas mais empréstimo. Eu já vou falar sobre isso, eu quero antes contar essa história para você. Você de fato não tem nada. A ideia bíblica
é que o que você tem foi emprestado. E você recebeu. Você pode até usar, mas você não pode guardar. Você pode até usufruir, mas em algum momento vai ser dado a outro. Dizem que quando um avarento morre, os últimos 10 meses da sua vida que ele resolveu gastar um pouco mais, ele consegue perder por aquele que herdou. Aquilo que o avarento gastou em 10 anos, aliás, é essa a ideia, quem herdar gasta em 10 meses. E Eclesiastes também fala a respeito disso, mas eu quero contar esse conto para você, acho que algumas pessoas aqui já conhecem, De Quanta Terra Precisa um Homem, é um conto de Tolstói, um romancista russo. E ele vai dizer que existia um homem que empreendia e que tinha muitos negócios e que ajuntava dinheiro e ficava muito atento, praticava usura, ele usava dinheiro para ganhar mais dinheiro. E esse homem, ele ficou sabendo que aqui em Anambari tinha um homem vendendo muitas propriedades a um preço muito baixo. E que por 10 mil reais, ele receberia para ele tudo o que ele conseguisse percorrer e voltar até o nascer, o pôr do sol, até o pôr do sol. Então ele diz, 10 mil reais? Uau! Está aqui a grana, aliás, eu sou avarento, está aqui a grana não. Espera eu voltar que eu pago. Né? E aí, esse homem começou a andar, e a andar, e a andar, e ele sempre via um pomar com muitas frutas, e ele falava, eu preciso de um pomar com frutas. E ele atravessava o pomar, e ele via uma cachoeira, e ele dizia, eu preciso dessa cachoeira. E ele passava pela cachoeira, e ele vinha mais uma floresta, e ele dizia, eu preciso dessa floresta. E ele via uma montanha, e falava, eu preciso dessa montanha. E eu preciso, e ele foi andando, andando. De repente, quando ele viu o sol começou a se pôr, ele entrou em desespero. E ele começou a voltar correndo, 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 correndo. E quando ele está a 10 metros daquele homem, com quem ele iria fazer negócio, ele cai e morre. E Tolstói, então, responde à pergunta do seu conto. De quanta terra o homem precisa para viver? Tolstói diz, nunca saberemos, mas para morrer, ele não precisa mais do que 2 metros por 50 centímetros. Se for o Jaimão, 2 por 2, 2,5 por 2,5. Em estimativas modestas. Então a gente precisa dessa dimensão de que o que a gente recebeu é dádiva, é um empréstimo, e que eu preciso colocar isso para girar. Porque o dinheiro parado, enfim. Terceiro ponto, o caminho para a generosidade passa por descansar em Deus que nos sustenta. Olha o que o Graham Tomlin vai dizer a respeito do Shabá. A avareza vai te impedir de estar com amigos, de estar em família, de ler livros por puro prazer, de adorar a Deus. Ela vai te dizer que há muito mais a ser feito se quisermos receber coisas, promoções, expandir nosso império pessoal. E ele está comentando o Shabá, porque na opinião desse autor, a alternativa cristã para a avareza é o descanso. Porque Deus faz todas as coisas em 6 dias, mas no 7º dia ele diz, vamos descansar. E Deus não precisa descansar. Mas ele estava dizendo, você precisa ter ritmo. Você tem limites. Você pode trabalhar duro por 6 dias, mas você precisa de um dia para descansar, para adorar a Deus, para se encontrar com outros irmãos.
Você precisa descansar, sua mente precisa de uma pausa. Porque senão você fica negócios e possibilidades e alternativas, e você fica no WhatsApp, e você fica monitorando coisas, e você não para. E você adoece, porque no fundo, você não consegue perceber que quem te sustenta é o Senhor. Eu poderia citar para você, e eu farei isso, salmos como, por exemplo, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Ou salmos como aquele que diz, por que você se preocupa tanto aos seus amados em nos dar enquanto dormem? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aos seus amados, em nos dá enquanto dorme. Eu acredito nisso. Eu não acredito que a força do meu braço me trouxe até o dia de hoje. Eu acredito que foi a força do braço dele que me trouxe até o dia de hoje. E é por isso que eu posso estar aqui. E em nenhum outro lugar. É inevitável a gente falar, inclusive deixamos dízimos para o final do culto, né? Vai que Deus assim quebra algum coração, né? Mensagem sobre dinheiro, né? Pô, sempre tem aqui uma pegadinha, né? O cara vai à igreja, quando que vai falar de dinheiro, né? Pois é, vamos falar agora, né? Eu vou falar para você em que os cristãos de fato acreditam a respeito de dízimo e oferta. A gente tem a seguinte escala. Há pessoas que contribuem na igreja como um investimento. Elas dizem, eu vou dar 10% e Deus vai fazer os meus celeiros lotarem, porque Deus não é Deus de miséria. E Ele vai me ajudar a encher o meu celeiro. Meu estômago é tão pequeno, mas eu preciso de um celeiro para comer. E a minha divindade é esse Deus, que eu vou até Ele e digo, eu te dou 10%, e você me dá 100% de retorno. E se o Senhor fizer isso, eu volto lá domingo que vem, eu dou um beijo naquele pastor. Falo para ele, pastor, tem aquele restaurante Castelo Amari, quero abençoar a sua vida. Aí o Senhor, ô irmão, o que é isso aí? Como eu não tenho nada a ver com a parada, foi ele Deus. Esse é um grande contrassenso, porque a preocupação ela tem a ver com benefício próprio. É o próprio ato de dar dinheiro, é um ato de avareza. O meu Deus é o dinheiro. Você conhece alguém assim? Alguma igreja? Alguém conhece? Ô irmão. A gente tenta ter alguma ética aqui, irmão. Mas quando Deus fala, né? Existe o segundo grupo de pessoas que eles contribuem por dever e também por medo. Porque eles dizem assim, se eu não contribuir, Deus vai mandar o gafanhoto. E ao invés de eu fazer uma boa colheita e encher o celeiro, a praga vai corroer tudo e eu ainda vou passar fome. Então eles fazem isso ou por medo,
Porque dizem, ai de mim se eu não fizer. Se eu não der dinheiro, o bicho vai pegar para o meu lado. Ou por obrigação. Eu tenho o dever de fazer isso, porque a lei diz que eu tenho que dar 10%, a palavra dízimo é uma palavra hebraica, significa a 10ª parte, e eu tenho que fazer isso, Jesus ratificou isso no Novo Testamento, e eu tenho que dar, é por obrigação. Ou eu faço isso por compromisso. Compromisso é, putz, que igreja legal, a pregação é mais ou menos, mas meu filho fica no Kids. E lá tem um pessoal que faz umas fantasias, tem um pessoal que faz um negócio legal, pô, a igreja está crescendo, pô, a igreja teve uma reforma, essa visão, eu gostei dessa visão, então eu vou pôr a mão no bolso e vou investir. Porque eu tenho compromisso com uma visão. Mas eu preciso lembrar os irmãos que os pagãos também colocam a mão no bolso para investir em coisas que eles acreditam, e eles se comprometem. Há animais passando fome, eu oferto. Sociedade dos Veganos Alternativos de Itapetininga, eu oferto. Clube do Jeep, clube... E é verdade que se a gente não acredita, a gente também não põe a mão no bolso. Alguns cristãos, se aproximando mais do cristianismo, eles são um pouco mais nobres, e eles ofertam por gratidão, eles dizem, eu tenho recebido tanto de Deus, eu tenho um teto, eu tenho comida, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde. E então eles dizem, por gratidão ao que Deus tem feito, eu então vou fazer isso. Mas a gratidão, ela pode ser um pouco escorregadia, porque se as coisas não irem bem na sua vida, você pode escorregar para o investimento. Porque você fala assim, não tenho nada para agradecer, né? Botafogo perdeu de novo, já conversei com o senhor, falei, ô senhor, Botafogo, pelo menos Libertadores, mas o time não ganha, estou chateado. Palmeiras, acreditei até o final, tomou 3-2 do Corinthians, toda vez é com o gol, né? Não sei, roubado, não foi roubado, né? Fico chateado, fico profundamente chateado, e eu falo, não tem gratidão, não tem oferta, Senhor. Aí o irmão pergunta assim, pastor, eu tenho que dar do bruto ou do líquido? Eu falei, irmão, pastor Ed René vai dizer, todas as vezes que você contabilizar, é porque nessa relação não tem amor. É parecido com a minha esposa dizer para mim, se você não me der 3 beijos por dia, você não me ama. Aí eu estou lá assistindo os gols da rodada, aí eu falo, putz, eu dei um quando eu acordei, na hora do almoço, putz, não estou lembrado se foi 2, se foi... Aí você corre lá, né? Você fala, amor, não sei se foi 2, 3, 5, toma aqui mais um, vai que, né? Não é não? Aí você fala assim, Deus, eu não sei se é líquido ou bruto, vai do bruto, que aí o Senhor não fica chateado. Irmãos, Deus vai falar para você assim, pegue e leve embora, porque se você contabiliza a nossa relação, você não entendeu o que é amor. Parte de cristãos ofertam por compaixão, quando eles se identificam com o sofrimento alheio, se identificam com ministérios como Itapetininga e Visível, que cuidam de pessoas marginalizadas. Eles sentem as dores do próximo, eles dizem, eu preciso fazer algo, então a compaixão mobiliza, eles colocam a mão no bolso e ofertam. Alguns, poucos, ofertam por generosidade. Eles dizem, não importa quem vai receber e o que vai fazer. A generosidade é um bem em si mesmo. Está aqui. E isso é muito próximo do cristianismo. Gente generosa. Mas por fim há aqueles que fazem isso como um gesto de piedade, de adoração.
A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E eles dizem: porque a graça de Deus me alcançou, eu preciso adorá-lo com tudo que eu tenho e que eu sou. E se você chegar para essa pessoa e perguntar: você deu 10%? Ela vai se sentir ofendida, porque ela vai dizer para você: toda a minha vida é de Jesus Cristo. Não são raras as vezes que eu dou muito menos de tudo que eu tenho e que eu sou, para honrar e glorificar o nome dele. E então essas pessoas adoram a Deus. Mas eu quero dar mais um motivo para que você abrace a generosidade. E se isso não te fizer abraçar a generosidade, nada mais vai fazê-lo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. A generosidade para mim e para você é abrirmos as mãos. A gente só dá aquilo que a gente recebeu. A gente não tem nada. Mas para Cristo, as mãos abertas. Foi um pouco mais dramático. E é dessa forma que Ele te convida para vir até Ele. Com os braços estendidos Ele está. Porque Ele não negou nada. Nada. Por você. Ele subiu o Monte Calvário. Derramou-se completamente. Recebeu uma coroa de espinhos. Foi cuspido. Zombado. Maltratado. Executado. É como Ele se entregou por você. Será que a gente pode devolver a nossa vida a Ele em adoração? Eu te convido para isso. Vamos ter uma palavra de oração. Prepare o seu coração para vir até a mesa cear com Cristo. Pai, recebe a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado pelas Suas mãos estendidas, pelo sangue derramado, pela morte na cruz. Para que a gente não seja escravo das posses e do dinheiro. Para que a gente não tenha que se ajoelhar diante de uma conta bancária vermelha ou cheia de dinheiro. Para que a gente não tenha mais que dormir preocupado com o dia de amanhã. O Senhor morreu para nos libertar de uma vida doentia, cheia de preocupação. E Deus, quando a gente entende que a gente não tem nada, a gente não tem mais nada a perder. Mostra para o nosso coração o caminho da simplicidade e de estancarmos as necessidades supérfluas num mundo em que há tanta gente passando fome,
tanta gente sofrendo, sem acesso à educação que de graça recebemos. Deus, mostra pra gente que a gente não tem nada, mas que a gente pode, com tudo aquilo que nos foi emprestado, servir, não a um propósito maior, mas a um único propósito, que é o reino do Senhor. Não é um grande projeto, é o único projeto. Deus, perdoa-nos quando acumulamos coisas e ajuntamos. Perdoa-nos, Senhor, quando a gente murmura diante da comida farta que temos, diante do trabalho que recebemos. Deus, nos dá gratidão pelo trabalho, pelo alimento, pelo teto. Nos coloca numa relação de amor, Deus, porque quando a gente ama o Senhor, a gente para de contabilizar, a gente entende de fato que tudo que temos e somos vem do Senhor. Pai, nos abençoa. Eu oro por mim e pelo meu irmão, porque quando a gente está diante dessa mesa, a gente se lembra que a gente não deveria estar aqui. A gente lembra que esse pão que foi partido, esse corpo que foi machucado não é o nosso, essa mão que foi furada não é a minha, foi a sua, Senhor. O Senhor entregou a sua vida, e agora nós queremos entregar a nossa nas tuas mãos. Faz a sua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar os presbíteros aqui à frente. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele estava com os seus discípulos, e então ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu, ele repartiu, ele compartilhou, ele se dividiu comigo, contigo e com todos aqueles que iriam crer nesse evangelho. Então ele tomou o vinho e ele disse: esse é o cálice, o sangue da nova aliança, o sangue que libertará vocês de todo o pecado, que vai purificar vocês de toda injustiça, de maneira que quando vocês perceberem quão avarento vocês são, vocês precisam se lembrar que o meu sangue tem poder para purificar e fazer gente nova, nova criatura. E então ele derramou completamente o seu sangue. Ele não reteu nenhuma gota sequer. O Senhor te convida para a mesa, meu irmão, minha irmã. E apesar de você ser um pecador, você não é desgraçado, porque a graça do Senhor, ela está sobre você. Eu convido você a orar mais uma vez e a entregar a sua vida para Deus. No final desse culto a gente vai até tirar dízimos e ofertas, mas você precisa saber que Deus não tem interesse no seu dinheiro, Ele tem interesse na sua vida.
e Ele quer você entregue no altar dele. Pai, recebe a minha vida e a vida do meu irmão em tuas mãos. Como ministro desse evangelho que me libertou e tem me libertado. Eu peço a graça do Senhor sobre o pão, sobre o vinho, para que separados do uso comum, agora sejam meios de graça. E ao recebermos de graça, possamos então sair daqui para dividirmos a nossa vida, a nossa história, as nossas posses, os nossos bens, o nosso dinheiro, os nossos dons, os nossos talentos, com todo aquele que precisa. Que o pão e o vinho nos abençoe e glorifiquem o seu nome. Amém e amém. Vou convidar você a sair pelo lado esquerdo, você que vai ceiar, estar com Cristo, e depois na hora de retornar, você retorna pelo lado esquerdo de quem está voltando. Então, saia por aqui, retorne por aqui, os irmãos que estão aqui, saiam por aqui e retornem pelo meio aqui, para a gente se organizar. Retornem pelo meio, virou uma grande confusão isso. Retornem pelo meio. Retornem. Tudo bem? Então que Deus possa abençoá-los. Os presbíteros estarão aqui. Você, por favor, pode se colocar de pé e vir até aqui. Pegue o pão e o cálice e retorne ao seu lugar. Vamos aguardar uns aos outros para fazermos isso. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que
de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, sejas meu universo. Amém. Todos receberam? Alguém foi omitido do pão, do cálice? Todos receberam? Amém? Como uma grande família de irmãos e irmãs, vamos juntos comer do pão e beber do cálice. Amém. Glórias ao Senhor. Que assim o Eterno nos abençoe. O ato final do nosso culto vai ser uma canção que temos tocado sempre ao final dessa série Os 7 Pecados Capitais, que fala a respeito do retorno ao jardim da presença do Senhor. Se você veio preparado e realmente deseja fazer isso, você pode trazer aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Então, que o Senhor te abençoe muito. Vamos entoar essa canção, adorá-lo, orar mais uma vez, pedindo a bênção dele, e depois desse momento eu vou estar impetrando a bênção.
Um aviso antes de você sair, você que é membro dessa igreja, vou pedir o anexo para devolver aqui para mim. Nós teremos eleição dia 26 de novembro para 2 presbíteros e 3 diáconos. Está vencendo o mandato do presbítero Ciro, do presbítero Kleber, do diácono Tadeu, Osório e Antônio. Então nós estaremos elegendo 2 presbíteros e 3 diáconos. Não queremos fazer isso sem a participação da igreja. Então, cumprindo a nossa Constituição, e eu vou projetar aqui para você, a nossa Constituição diz que o Conselho convocará a Assembleia da Igreja, determinará o número de oficiais, 2 presbíteros, 3 diáconos, que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos, e baixará instruções para o bom andamento do pleito com ordem e decência. E as instruções são: a igreja tem até este domingo, esse já é o 3º domingo, para indicar nomes, portanto esse é o domingo, já recebemos cerca de 20 indicações, não 20 pessoas, mas entre 20 e 30 pessoas já indicaram. Você vai encontrar ali na saída um papel. É muito importante que você coloque o seu nome, porque a gente precisa saber que você é membro da igreja. Esse é um privilégio dos membros da igreja. E que você, que a gente sabe que não tem indicações repetidas, porque a gente quer contabilizar isso e, no exercício de transparência, mostrar para a igreja. O conselho vai coletar o nome desses irmãos, vai averiguar a vocação, conversar com esses irmãos e perguntar: meu irmão, se eleito, você aceitaria a condição de ser presbítero? Você tem disponibilidade para as reuniões e toda a conversa a respeito da função de presbítero? Então, se esse irmão disser, sim, eu tenho, o nome dele vai ser levado para o dia 26 de novembro e a igreja, então, estará votando. Em nenhuma hipótese serão sugeridos nomes no dia da eleição. Em nenhuma hipótese. Portanto, você tem o privilégio agora, como membro da igreja, de colocar a sua indicação e depositar. O conselho vai estar avaliando e dia 26 teremos uma abençoada eleição de 2 presbíteros e 3 diáconos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Deus, abençoa então essa semana e nos abençoa como igreja nesse processo de eleição agora, do dia 26 de novembro. A gente entrega nas tuas mãos para que a sua boa vontade se cumpra e o Senhor levante homens que desejem se doar como líderes dessa comunidade, o seu tempo, a sua disposição, os seus dons, os seus talentos, para que essa igreja continue a crescer firme nos fundamentos do Senhor, pautada no Evangelho, pacificada, Deus, desejosa de caminhar sempre na sua direção. Então que o Senhor prepare o coração de cada irmão que estará concorrendo e a igreja nesse período de indicação. Que assim o Senhor nos abençoe. Ademais, Senhor, que seja uma semana onde possamos exercer a generosidade em tudo o que fizermos. Povo de Deus, que a graça do Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho que se repartiu, se entregou, se doou, o poder do Santo Espírito que nos convence da nossa avareza e coloca diante de nós um caminho de liberalidade, de generosidade, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo esteja sobre nós e sobre o povo de Deus, para que essa sociedade marcada por corrupção e interesse próprio conheça a graça dos teus filhos em serem generosos. Amém e amém. Não saia sem dar um forte abraço no seu irmão e desejar boa semana. This world says make us happy. Can't see the slaves we are in all the searching, all the grasping. Like we deserve much more than all these blessings we're holding.